de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e suspense de 2008, chamado Distúrbios do Prazer. Alerta de spoilers a seguir. Uma mulher desesperada e perturbada recruta um estranho da internet para ajudá-la em sua busca assombrosa para acabar com a sua vida. Frustrada com a vida e o casamento infeliz, Nancy Stockwell, uma empresária problemática da internet, viciada em dor, pega o ônibus para uma estação de trem. Ela está determinada a encontrar um conhecido online com tendências sadomasoquistas que concordou em ajudá-la a acabar com a sua vida. Enquanto isso, após lavar o seu carro, Albert, o marido da mulher angustiada, volta para casa e percebe que está sozinho. Enquanto organiza sua correspondência, ele descobre um bilhete da sua parceira, informando a sua partida para Baltimore com os amigos. Durante a espera de Nancy no terminal, um cachorro chamado Walnut se aproxima dela. Pouco tempo depois, o dono do bichinho, Lois, chega e cumprimenta calorosamente a mulher. Ele observa que ela parece diferente na vida real. Caminhando em direção ao carro, a mulher perturbada menciona a existência de 2 tipos de ração para cães, uma para consumo regular e outra destinada àqueles que pretendem comer os seus cães. Ao ouvir isso, o homem diz ao cão de brincadeira que a nova amiga planeja comê-lo na próxima refeição. De volta para casa, Albert vê uma lâmina de barbear no chão do banheiro durante uma conversa ao telefone. Depois de tocar rapidamente no objeto afiado, ele prontamente encerra a ligação. Depois disso, ele convida seus amigos e colegas, Stan e Billy, para assistirem a um vídeo da sua empresa de golfe. Após a apresentação, os homens elogiam o jogador de golfe pelo seu excelente trabalho. Depois disso, Albert leva seus amigos para a sala de golfe virtual que ele construiu no andar de baixo. Enquanto Stan pratica suas habilidades, Billy pergunta ao dono da casa sobre o paradeiro da sua esposa. Em resposta, o marido informa ao hóspede que Nancy está em Baltimore e voltará no dia seguinte. No entanto, ele revela que ela sempre liga quando está viajando, mas não ligou até agora. Pouco depois de se despedir dos amigos, o homem preocupado relembra o dia em que sua esposa estava sorrindo enquanto usava o computador. Ele também se lembra de um dia em que acidentalmente rolou a sua bola de golfe perto da porta dela e a flagrou tendo um comportamento de autossatisfação. Intrigado, Albert se senta ao lado do computador. Então ele pressiona o teclado, o que faz com que o monitor exiba a área de trabalho. Enquanto Lois assume o volante, Nancy sugere passar num bar de fliperama para se divertir. Dentro do centro de jogos, a mulher imita os passos de dança de um jogador do Dance Revolution. Logo depois ela vai para o fliperama e enquanto jogam, Lois pergunta como ela o reconheceu como escolhido. Em resposta, a mulher explica que foi um sentimento instintivo. Sem demora, ela compartilha o seu desejo de usar um belo vestido em seu último dia. De volta à sua casa, Albert ouve um podcast enquanto relaxa na banheira. Ao se olhar no espelho do banheiro, ele imagina sua esposa usando a lâmina para se machucar. Durante uma das sessões de terapia de Nancy, a psicanalista Carol pergunta sobre as emoções que precedem o seu desejo de se machucar. Em resposta, a mulher afirma sem rodeios que não sente nada. Quando a terapeuta investiga a natureza de seus pensamentos, a paciente revela que, além dos pensamentos sobre o marido, seu tio, que ela sabe que gostava muito dela, também passa pela sua cabeça. Ao receber essa informação, a terapeuta corrige a paciente, lembrando-a de que seu parente havia lhe causado danos e não a amava genuinamente. No entanto, a cliente persiste, afirmando que percebe as ações do tio como uma forma de afeto e opta por retribuir esse suposto amor. Ela também confirma que gosta de se envolver em jogos dolorosos com o tio, revelando a origem de seu masoquismo. Aprofundando as observações, Carol pergunta se Nancy se sente aceita quando alguém a machuca ou quando ela inflige danos a si mesma. Em resposta, a cliente esclarece que essas experiências só a fazem sentir algo, para tirá-la do vazio. Ela revela ainda que seu marido nunca lhe machucou, o que a leva a acreditar que ele não a ama de verdade. Durante o discurso de Stan no evento da empresa de golfe, ele agradece Albert pelas suas contribuições e em seguida anuncia o início do baile. No entanto, assim que o discurso termina, Albert manda uma mensagem para alguém. Nancy então convida o marido para dançar e, embora ele se junte a ela por um breve momento, a deixa abruptamente. Consequentemente, ela volta para sua mesa sozinha e quer ir embora. Mais tarde, o marido apático encontra sua parceira no salão e pede que ela deixe de lado seus sentimentos de tristeza, pois aquela é uma noite especial. No presente, após o tempo no fliperama, Nancy e Lois retomam a viagem. Enquanto dirigem, ele observa o colar de flores secas dela.
o que a leva a explicar que foi um presente do marido no 10º aniversário de casamento. Ela ressalta que o pingente simboliza o casamento deles. Ao ouvir isso, o homem observa que ela ainda tem a opção de mudar a sua decisão de pôr fim à sua vida, mas a mulher responde com firmeza que se encontrou com ele porque está decidida. Ao chegar ao apartamento de Lois, Nancy percebe que há várias prateleiras cheias de fita de vídeo. Mais tarde, depois de tomar alguns drinks, eles se envolvem em atividades íntimas que envolvem alguma forma de tortura. Enquanto isso, a ansiedade de Albert aumenta quando o telefone toca. No entanto, é a mensagem de Carol para Nancy sobre uma sessão perdida. Ao ouvir isso, o marido prontamente entra em contato com Stan, compartilhando a sua preocupação com o fato da sua parceira estar fora de alcance há 2 dias. Depois de terminar a ligação, ele liga para a emergência, mas joga o telefone sobre a mesa. Após a ligação, Lois leva Nancy a uma boutique, onde ela experimenta vestidos para o seu último dia. Enquanto ela veste a peça escolhida, o homem admira sua beleza. Em seguida, eles reservam um quarto de hotel e passam mais um tempo íntimo e torturante juntos. Em seguida, Nancy conta a história da sua mãe, que a confinou em um quarto por 5 dias, quando soube que não poderia mais engravidar. Depois de rir do seu trauma, ela se imagina dando à luz a tacos de golfe, considerando que isso poderia atrair mais o interesse do seu marido do que a ideia de ter bebês. Depois disso, Lois pergunta se eles podem parar o que estão fazendo. No entanto, a mulher pede que ele continue a machucá-la, o que faz com que ele lhe dê um tapa na cara. Ela o aconselha a seguir o plano de acabar com a vida dela. Dias depois, Lois visita o apartamento de Albert, se apresentando como responsável pela manutenção do servidor de Nancy. Quando o marido menciona a ausência da esposa, Lois pergunta sobre a previsão do retorno dela. No entanto, o marido confessa que não tem ideia de quando a sua parceira vai voltar. Na tentativa de obter acesso, o técnico menciona a inspiração do antivírus do computador, enfatizando o risco da perda dos arquivos de Nancy. Ao ouvir isso, Albert aprova, permitindo que o técnico de manutenção acesse o computador da sua esposa. Quando Lois solicita a senha do dispositivo, o marido confessa que não sabe, dando a entender que ela tem segredos. Rapidamente, ao ligar a máquina, o técnico descobre que o proprietário não tem uma senha definida. Quando o técnico pergunta sobre os e-mails, Albert confessa que só está tentando descobrir com quem a sua esposa ausente tem se encontrado para que ele possa entrar em contato com ela. Enquanto Lois analisa os e-mails, ele questiona o marido sobre uma pessoa chamada DeFort Farley, com quem a sua esposa estava se correspondendo. No entanto, pouco antes de se aprofundar nas mensagens, ele se depara com um e-mail com o seu nome. Quando o técnico clica na mensagem, Albert vai até a poltrona e começa a ler o conteúdo que Nancy deixou para ele. Ao ler, ele gradualmente entende que ela optou por abandonar o casamento infeliz para se libertar. Enquanto isso, Lois abre estranhamente seu casaco. Ao terminar de ler a carta, o marido preocupado afirma que a escrita não é da sua esposa. No entanto, Lois sugere que a sua esposa pode estar se relacionando com outra pessoa. Mas o marido rejeita essa ideia, destacando que as atividades da sua esposa giravam principalmente em torno do trabalho em seu computador. Quando Albert confronta o funcionário, percebe que ele está usando o colar de flores secas, o que o deixa chocado. Quando percebe o que está acontecendo, ele rapidamente sai para pegar uma bebida. Em seguida, ele retorna e golpeia o homem com um taco de golfe. Durante uma sessão de terapia, Nancy compartilha com sinceridade a sua visão de uma vida totalmente diferente, marcada por um casamento feliz e a presença de filhos. Quando Carol pergunta se ela e o marido haviam considerado a adoção, a mulher menciona que eles haviam conversado brevemente sobre isso antes do casamento. No entanto, seu marido havia deixado o assunto de lado, desviando a conversa para qualquer outra coisa. Após a conversa, Nancy pede licença e vai ao banheiro, onde se machuca com uma lâmina. Sentindo que a paciente estava se machucando, Carol bate na porta do banheiro, lembrando-a gentilmente de que haviam maneiras alternativas de encontrar alívio além da automutilação. Ao sair do banheiro, a paciente inventa uma mentira, dizendo à terapeuta que só foi trocar o absorvente. De volta ao presente, Albert prende Lois, percebendo que o homem é o parceiro de Nancy, como indicam seus e-mails. Em seguida, o marido furioso questiona o homem sobre a localização da esposa e exige saber o que ele tem feito com ela. Em resposta, Lois revela que estava se envolvendo em atividades íntimas com Nancy para ajudá-la a se libertar do seu casamento infeliz. No entanto, Albert permanece cético e rejeita a explicação. O jogador de golfe insiste que Lois enganou a sua esposa e cita os e-mails como prova de manipulação. Quando o homem pergunta por que ele não abordou a angústia da esposa,
O marido o golpeia com o seu taco de golfe. Essa ação leva o homem sadomasoquista a elogiá-lo sarcasticamente, reconhecendo a sua capacidade de causar dor aos outros, o que a sua esposa teria gostado. No passado, houve uma ocasião em que Nancy colocou todo o purê de batatas em seu prato, jogando a comida de brincadeira no rosto do marido. No entanto, Albert não achou graça e se recusou a acompanhá-la. Naquela noite, a mulher tentou iniciar momentos íntimos com seu parceiro. No entanto, o marido recusou suas investidas. Quando ela insistiu, o homem se irritou e acabou se tornando violento, se envolvendo agressivamente em atividades íntimas com ela contra sua vontade. No presente, Albert acorda do seu sono e confronta Lois sobre o que ele está recebendo de Nancy. Em resposta, o homem machucado diz que se sente magoado depois de se envolver com a mulher, acrescentando que o jogador de golfe também está passando pelo mesmo. Quando o marido preocupado o questiona sobre a localização da esposa, o sadomasoquista lembra que a empresária desapareceu. No entanto, o visitante sugere que o jogador de golfe ainda pode procurar a sua parceira, pois a mulher quer ser encontrada. Quando Albert pergunta sobre o bem-estar de Nancy, o hóspede amarrado questiona por que o jogador de golfe de repente se preocupa com a esposa, somente depois de perceber que ela o deixou. No entanto, em vez de responder, o cônjuge culpado fica sem palavras. Pouco tempo depois, o homem assegura ao marido preocupado que a sua parceira está segura, fazendo com que ele se sinta aliviado. Alguns dias antes, após o encontro, Lois acompanhou Nancy a uma loja de animais, onde eles encontraram um peixe sem vida em um dos aquários. Ao testemunhar isso, o homem sadomasoquista perguntou sobre a percepção que a mulher tinha da morte. Então ela respondeu, comparando-a com o despertar de um sonho perturbador. Em seguida, ela corajosamente pediu que ele a beijasse apaixonadamente. Quando Lois perguntou se ela tinha algum outro pedido, Nancy expressou o seu desejo de que ele experimentasse a mesma solidão a qual seu marido a submeteu nos últimos 15 anos. Ela ressaltou que ao compartilhar esses sentimentos, poderia finalmente encontrar um ponto em comum. Mais tarde, em um restaurante, a mulher pergunta a Lois como ele havia conhecido a sua ex-esposa. Ele contou que a havia encontrado em um pet shop enquanto escolhia o seu cachorro. Quando Nancy perguntou por que eles haviam se separado, Lois hesitou em se aprofundar, indicando que isso não estava no escopo do acordo. No entanto, quando ela insistiu em perguntar, ele acabou revelando que tinha filhos do casamento anterior. Quando ele pergunta por que ela queria saber mais sobre o passado dele, a mulher perturbada responde que, de qualquer forma, ela está chegando ao seu momento final. Abruptamente, ele pergunta por que ela não havia guardado seu comportamento autolesivo para si mesma, em vez de envolvê-lo. Ao ouvir a pergunta, Nancy se sente insultada e grita com ele para que outros clientes possam ouvir. No entanto, o homem se defende, alegando que só pergunta por curiosidade e não porque queria mudá-la. No entanto, a mulher não se convence da explicação, insistindo que ele está tentando dissuadi-la de desistir do seu plano. O empresário também ressalta que mesmo que ela se divorciasse do seu cônjuge, não encontraria a felicidade porque ainda teria que continuar vivendo. Quando percebe que os clientes estão olhando para ela, Nancy se levanta e tenta quebrar a lanchonete, o que leva Lois a intervir. Pouco tempo depois, a mulher deixa o restaurante com raiva, fazendo com que o homem a siga. No entanto, ela apenas pede para ser levada de volta ao hotel. No caminho, eles param em uma loja de ferragens para que Lois comprasse os itens necessários para o plano. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando a mulher perturbada acidentalmente se machuca usando uma das ferramentas, chamando a atenção da equipe e dos outros clientes. Enquanto isso, no presente, Albert alimenta Lois e conta que contratou garotas de programa por causa do seu casamento infeliz com Nancy. Então ele admite abertamente que não conseguia lidar com os problemas mentais da sua parceira. De repente, Lois propõe um acordo ao marido. Ele sugere que se ele enviar o seu cachorro Walnut para um cuidador, ele revelará a localização de Nancy. Motivado pela preocupação com a sua esposa, o homem concorda com o pedido. Durante uma sessão de terapia, a frustrada empresária pega as anotações de Carol e questiona suas credenciais, expressando dúvidas sobre a sua capacidade de ajudar com seus problemas. Se sentindo ofendida, a terapeuta encerra a sessão de forma abrupta, observando que a cliente precisa estar disposta a ajudar a si mesma para progredir. No presente, Albert chega em casa e vê convidados inesperados, quando desce as escadas e vai até a sua sala de golfe. Para sua surpresa, ele encontra Lois, que não está mais preso, conversando com Stan e Billy. Em seguida, o homem elogia o jogador de golfe, reconhecendo a sua habilidade na construção da sala de golfe virtual. Quando Stan pergunta sobre a família de Lois, o homem revela que ele tem 2 filhos, que não vê há anos, devido à recusa da sua ex-mulher.
Pouco depois, eles perguntam sobre a sua ligação com Nancy, o que leva o homem a revelar que conheceu a esposa do jogador de golfe pela internet, devido a interesses em comum. Continuando a conversa, o convidado dirige a sua atenção para Albert, perguntando se ele havia entrado em contato com a polícia a respeito da sua esposa desaparecida. O marido confessa que não, e em seguida questiona Lois sobre a localização real de Nancy. Em resposta, ele revela que havia libertado a mulher, indicando que havia realizado o pedido dela para acabar com a sua vida. No dia do falecimento da mulher, Lois desabafou a sua frustração em seu apartamento antes de ir para o hotel encontrar Nancy, indicando a sua hesitação em ajudar a mulher a se despedir. Pouco tempo depois, ele foi até lá e viu a mulher em seu elegante vestido de despedida. Depois disso, eles compartilharam um momento íntimo pela última vez. Durante o momento, a esposa perturbada pergunta casualmente se ele poderia dar fim à vida dela. Quando ele se recusa, Nancy o chama de covarde por hesitar em continuar com o acordo. Em resposta, Lois admite que não apoia mais a ideia de morte da mulher, dando a entender que havia se apaixonado por ela e queria que ela continuasse viva. Ao receber essa resposta, a frustração da mulher aumenta, pois fica claro que ela não alcançaria o resultado desejado. Entretanto, devido aos seus sentimentos românticos por ela, o homem acaba estrangulando a mulher, realizando seu desejo. Em seguida, ele transporta o corpo sem vida para um campo. Anos depois, Albert liga a televisão e assiste a uma notícia de um ano atrás. Na filmagem, o âncora do noticiário revela que Lois recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, por ter realizado o perturbador pedido online de Nancy para que alguém acabasse com a sua vida. Depois disso, o marido culpado vasculha os pertences da sua falecida esposa e lê as trocas de e-mail dela com o homem condenado. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.